Vamos às perguntas. Bora, gente. Douglas, boa tarde. Ontem você esteve lá na Federação Paulista, participando aí do Conselho Técnico, né? Foi mantido a mesma fórmula de disputa para a temporada 2024. Teve mais alguma recomendação que a Federação fez para os clubes, tipo inscrições, até números de jogadores que podem ser inscritos, fase de mata-mata, como que vai ser a mesma forma? Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos. O Conselho Técnico foi realizado em 2 dias, uma inovação da Federação Paulista de Futebol. Acho que foi muito bom para que nós pudéssemos fazer um intercâmbio até entre os próprios clubes que estão disputando a Série A2, sabendo mais ou menos as possibilidades de cada um em termos de orçamento, em termos de objetivos, né? E é importante que a gente possa interagir dessa forma para nós nos fortalecermos como clubes fortes do interior que movimentam o futebol paulista. O formato do campeonato, Vitor, será praticamente o mesmo, classificando 8 equipes. O cruzamento também, primeiro contra o oitavo e assim sucessivamente. A partir das quartas de finais, o VAR, como aconteceu esse ano. E foi tocado num ponto muito importante que eu gostaria de divulgar isso aqui, que é a manipulação de resultados. Tivemos uma palestra com o Dr. Paulo Schmidt, o procurador do STJD da Federação Paulista de Futebol, e nos esclareceu, através dos fatos ocorridos aqui no Brasil, em termos de manipulação de resultados, que isso está se tornando um caso gravíssimo e está entrando de uma forma dentro do futebol que talvez nós necessitaremos de tomar medidas drásticas para que o pior não possa vir a acontecer. E foi nos alertado que até famílias de pessoas aligiadas, não posso colocar nem citar que são atletas ou dirigentes, mas que pessoas aligiadas para manipular o resultado, elas estão chegando longe demais ao ponto de ameaças até a familiares dessas pessoas que são abordadas. Então é um assunto que está tomando um vulto muito grande, principalmente dentro do esporte, que a gente preza pela lisura do esporte, pela transparência e que o espetáculo seja prevalecido. Não é a primeira vez que a federação nos alerta sobre isso, ela vem constantemente falando sobre esse assunto e os próprios presidentes de clubes e diretores executivos, gestores que estavam na reunião, se prontificaram a tomar medidas enérgicas para que possam inibir qualquer ação que possa interferir na influência do resultado de campo. E às vezes é uma coisa que foge ao controle de todo mundo devido à modernidade que nós temos hoje. Então isso foi um assunto muito comentado, levou-se uma ênfase muito grande para que isso não possa chegar próximo aqui de nós dentro do Campeonato Paulista. E houveram clubes que se manifestaram, eu não vou falar nomes, mas que sofreram esse tipo de situação o ano passado na Série A2. Então nós estamos tomando nossas providências, solicitando também palestras do Sindicato de Atletas Profissionais, que o ano passado, através do Mauro, que é o palestrante do sindicato, veio até aqui fazer a palestra e orientando e prevenindo aos nossos atletas profissionais para que sejam alertados sobre esse fator. Então, diante de tudo que foi falado do Conselho Técnico, né? Isso foi um fator que teve um peso muito grande. Além do próprio calendário, que o presidente da federação, o senhor Reinaldo Carneiro Bastos, ele deixou bem claro que o nosso calendário ano que vem está muito apertado. E devido às competições que os clubes que estão participando da Série A2 terão que enfrentar. Então nós não teremos muita folga. O ano que vem o campeonato será um campeonato apertadíssimo, com quarta e domingo, ou quarta e sábado, como nós ainda definiremos as datas dos jogos. E não haverá muito descanso, não haverá muitas semanas sem jogos ao meio de semana, apenas em 2 ocasiões. Então,
da parte que aconteceu todas essas informações, a única novidade é que você pode escrever até o dia 16 de janeiro, né? E que antigamente você tinha que escrever até uma semana antes da competição. A lista A e a lista B continuam a mesma coisa, a lista B com atletas nascidos até o ano de 2003, a lista A com 26 atletas, a lista B ela é infinita desde que o atleta já esteja registrado no clube há mais de 6 meses. Então essas foram as orientações básicas. Teve a parte financeira que a gente se reserva também, porque a federação disse que está tentando conseguir mais patrocínio para que esses custos dos clubes possam ser mais ainda diminuídos e que possa dar uma condição melhor de igualitariamente a todos os clubes da Série A2 que possam aí ter seus patrocínios mais ou menos equivalentes, né, para a competição. Douglas, boa tarde. Marcelo, Portal Nova 15. Com relação a isso, tudo que já foi explanado com relação ao que foi o Congresso Técnico, vamos tocar no assunto das datas, que ainda não foram definidas, mas você já falou que é um calendário enxuto. Isso já será passado para o Paulo, porque daí, de certa forma, muda um pouco a preparação, porque você não vai ter tempo de preparar o time durante o campeonato, o time já tem que ir praticamente pronto. Interfere muito no que vocês já estavam pensando nessa questão de preparação para o Campeonato Paulista? Boa tarde, Marcelo. Vai interferir sim, porque nós trabalhávamos com uma data, né, no dia 20 mais ou menos de janeiro. É uma diferença de 3 dias aí, porque o ano passado foi dia 19, esse ano, né, estreamos lá contra o Noroeste. Há uma diferença porque com esse calendário enxuto, você tem que rever a previsão que nós tínhamos, tá? Nós tínhamos uma previsão, vamos ver se vamos mantê-la, que é uma reapresentação de todo o grupo dia 13 de novembro. Aí depois tem as datas de finais de ano também, né? Nós tínhamos uma previsão, em função dessa antecipação, nós vamos talvez rever ou manter o mesmo planejamento. Sendo que, informação do próprio presidente da federação, todas as federações, elas foram convidadas a uma reunião no dia 1º de novembro, e é em relação a calendário. Então, foi dada uma previsão de início do campeonato. Em função dessa reunião que a CBF já comunicou às federações, que dia 1º de novembro haverá uma reunião, justamente para falar sobre calendários também. A CBF já tem um calendário, mas novamente as federações foram convocadas. Pode ou não haver alguma alteração em função dessa reunião. Agora, a previsão que ele já nos deu um norte para a gente nos balizarmos, até mesmo pelo planejamento, é que seria dia 17. Se houver alguma mudança, a gente vai ter que se adaptar. Boa tarde, Douglas, Renato Canadinho, Portal Nova 15 e Rádio Educadora. Falando em aporte financeiro, esse ano, alguns streams, né, a federação tem o seu próprio canal de transmissão, que é através do YouTube, tem a TV Cultura e a HBO Max. É falado alguma coisa de aporte para os clubes, sabendo dessa dificuldade que está o futebol no interior, Douglas, ou se tem que se aceitar? Porque, para você ter uma ideia, o ano passado tivemos mais de 11 milhões de visualizações nos jogos da Série A2. Isso existe, essa possibilidade, esse aporte para ajudar o clube ou não? Olha, existe o patrocínio que a federação sempre oferece aos clubes participantes. Este ano eu lembro que foi o Paulistão Kia, né, da A2, e esse ano será o Paulistão Sicredi, já o patrocinador fazendo parte desse conselho. E houve um aumento desse volume que é fornecido aos clubes, pouco, mas até significativo, porque houve este aumento, e o presidente deixou claro que está trabalhando para ver se consegue mais patrocínios aos clubes. Quanto a esse número de visualizações e telespectadores que acompanharam o Campeonato Paulista da Série A2, Renato, eu acho que é uma nova era que nós estamos vivendo, e nós estamos tendo alguns exemplos de clubes que às vezes fazem sua própria transmissão, alguns que têm outros tipos de contrato de
de transmissão também com algumas emissoras de TV. Então acho que tudo isso é um mundo novo. Como nós ainda estamos numa Série A2, num Campeonato Paulista, dependentes de uma federação, nós não temos recurso para falar assim, ó, não, nós vamos vender a nossa própria imagem. Ainda não chegamos nesse nível, mas quem sabe futuramente a gente pode arrecadar até mais, com novas ideias, com novos rumos que a modernidade possa trazer para o 15 de Piracicaba. Mesmo não tendo essa condição hoje, não é do 15, é de várias, né, equipes, mas a federação, por ela transmitir, o direito de imagem é do clube, ela não pode ter um aporte para o clube? Então, é esse aporte que ela fornece através da propaganda do patrocinador do campeonato, porque a visibilidade será máxima do patrocinador, né? A Sicredi estará aparecendo em todas as transmissões. Você imagina quanto é fazer propaganda de tantos minutos numa TV e numa instituição financeira. Então acredito que todo esse, vamos dizer, contexto de negociações da federação com os patrocinadores é em função de beneficiar os clubes também. Obviamente tem o custo da competição, mas a visibilidade que o patrocinador tem e esse número que você citou, ele é muito expressivo para o patrocinador. Tanto é que a Sicredi patrocinou a Série A1 e agora já abrangeu a Série A2 também, já viu que é um filão que tem o retorno desejado para o anunciante. Douglas, passar aqui as perguntas que me foram enviadas. O Matheus Pedroso, da Rádio Web Interiorana, pediu um panorama do Conselho Técnico da A2, né, que já foi passado. Então, vou passar aqui para a pergunta do Fábio Amistaldin, da Rádio Educadora. Como estão as tratativas com relação a laterais? Haja vista que Edivan e Potiguar não vão estar para a Série A2 do ano que vem. As laterais, vou falar da lateral direita e lateral esquerda especificamente, tá? Nós temos 2 atletas em fase de negociação de continuidade contratual pela lateral esquerda, que é o Foguinho e o Enzo. Estamos acompanhando o mercado também, caso haja ou houver alguma surpresa, né? E na lateral direita, o Potiguar e o Edivan, nós já finalizamos as tratativas, não houve acordo de continuidade e nós já temos a contratação de 2 laterais também. Em breve serão anunciados, estamos aguardando aí as finalizações de assinatura de pré-contrato, contrato e abertura do próprio contrato desses atletas também. Douglas, falando aí desses jogadores, né, que você falou agora, pode chegar 2 novos jogadores para a lateral direita. Como que está a negociação com os atletas que têm contrato com o clube, alguns até o fim de novembro, outros até dezembro? Como que está essas negociações? Porque a gente sabe que o mercado está aí, né? Tem concorrentes da Série A2, Série A1, até mesmo Série A3 do Campeonato Paulista e outros estaduais, né? Essas tratativas, elas continuam em andamento, porque o mercado, ele é muito, vamos dizer assim, voraz, né? E ontem, principalmente, nesse conselho técnico, foi interessante que havia dirigente que não sabia que o atleta que ele contratou havia negociado com vários clubes. Inclusive, um clube foi o 15 de Piracicaba, que não deixou de correr atrás desse atleta. E aí ele se assustou a hora que falaram na mesa que ele já tinha contratado, né? E isso remete ao momento que nós estamos vivendo. Eu converso com o Vitor, que é interessado para nós, aí o outro time conversa com você também, porque há o mesmo interesse, e aí existem os pormenores de cada situação para o atleta poder definir a sua situação particular. Em especial aqui, falando do Maiquinho, não continua, né? Alguns atacantes que nós gostaríamos que continuassem, e nós estamos em busca de renovações e em busca de reposições à altura. E o Paulo, ele é muito enfático, ele é muito claro, ele é muito objetivo. Ele deixa claro que ele não quer ter atleta aqui para compor o elenco, ele quer ter 2 atletas com capacidade de titularidade. E é isso que a gente está buscando através das indicações dele. Matheus Mello, como que está a situação do jogador que tem proposta de outros times
principalmente de Série A de Paulista e Série C de Brasileiro, né? Olha, existem clubes até ligando aqui para saber, né? Então fica até fácil a gente saber os clubes que estão interessados. Nós estamos numa fase de negociação ainda, né? E isso faz parte do momento. O representante, ele está no momento que é o momento dele de escolher talvez a melhor opção financeira ou a melhor opção de oportunidade para o atleta, e o mercado oferece N situações. Então, o peso de estar no 15 de Piracicaba realmente tem um peso, né, muito grande na hora da decisão do representante, por causa da visibilidade, por causa do torcedor, por causa de todo o contexto 15 de Piracicaba. E isso realmente na hora da decisão tem grande valia, com certeza. Nós estamos dentro de uma normalidade orçamentária, fazendo um comparativo com a Série A2. Existem talvez uma ou máximo 2 equipes aí com um orçamento fora da curva, né? Mas a hora que a bola rola, tudo fica igual. Quem pode mais chora menos, e na hora lá é que nós vamos ver no dia 17. Mas é um período, volto a repetir, de realmente muita tratativa, e puxa dali, puxa daqui, para você tentar atender a nossa necessidade, a necessidade também, obviamente, do treinador. Douglas, para não fugir desse assunto, já vou passar outra pergunta do Fábio Amistalden, né, que é nessa mesma linha. Como está sendo montar um time competitivo, haja vista que o mercado está vindo com muita força? Enfim, qual argumento está sendo usado para segurar e contratar novos atletas? Olha, eu acabei de falar, o peso de jogar no 15 de Piracicaba, e um comparativo e a reflexão que eu faço nessa resposta nós não chegamos à final da Copa Paulista, mas nós tínhamos uma equipe sólida, uma equipe muito competitiva, e no entanto, talvez nós não conseguimos segurar os atletas em função do assédio do mercado, que vem às vezes com um valor financeiro absurdo que nós não temos condições de competir. Mas é o que eu falo, às vezes a visibilidade que ele vai deixar de ter pode ser até mesmo perder aquela oportunidade que ele teria no 15 de buscar algo melhor, e em função da parte financeira que ele faz essa escolha, às vezes também vai deixar de ter essa visibilidade, essa mesma oportunidade que pode propiciá-lo futuramente. Aquilo que a gente fala, né? É melhor você dar um passo para trás agora e acreditar no seu potencial, e lá na frente você vai dar 2 passos na frente por estar aqui conosco. Então isso é uma escolha especialmente do atleta, porque cada um usa a arma que tem. Quem tiver a arma financeira, usa a arma financeira, né? E aí é a briga que a gente tem sempre no mercado, que isso faz parte de qualquer situação, qualquer profissional que seja valorizado, as grandes empresas também querem esse profissional. Então isso faz parte do mercado. Douglas, nesse assunto da composição do elenco para A2, como o Paulo pensa em trabalhar com o DNA 15, com os jogadores da base? A gente está vendo muitos jogadores aparecendo, se desenvolvendo, a gente está acompanhando, a torcedora agora pode acompanhar mais de perto ainda com as transmissões. O que ele pensa em trabalhar com o DNA 15? Olha, o Paulo foi muito claro, Marcelo, muito boa a pergunta, porque muita gente fala que o Paulo não gosta de trabalhar com base. Muito pelo contrário. Quando ele chegou aqui, ele viu a nossa base estruturada, ele fazendo treinamentos semanais com a nossa base, com o Sub-20. Ele disse: Douglas, vocês têm uma estrutura, tem atletas aqui sim que dá para a gente contar. E eu cito nomes, o próprio Serginho, que treinava com a gente, o Anthony, que são jogadores já acostumados, desde quando eu cheguei aqui, interagindo com a equipe profissional. O Serginho, o Anthony, o próprio Luiz Azevedo, que é o Colômbia, eles foram campeões da Copa Paulista de 22. Eles atravessaram o ano participando da competição, treinamento, jogaram a Copa Paulista no jogo contra o Oeste, deram conta do recado, e o Paulo conta em utilizar a lista B. Essa lista B nossa, ela está recheada de atletas e ele não tem nenhuma objeção. Tanto é que ele faz questão da permanência do Mica e do Enzo, que são 2 atletas que este ano foram lista B, e o ano que vem eles serão lista A.
Então, seria fácil, simples, não, quero ter 2 atletas aqui de mercado. Muito pelo contrário, ele exigiu a permanência desses 2 atletas. Ainda temos, para quem não se recordar, teoricamente, até o contrato terminar, a volta do Samuel e do próprio João Maício. Só por baixo são 4 atletas aí formados na casa que têm plenas condições de fazer parte do grupo de 2024. O Benedetti também, bem lembrado, é tanto menino aí que você acaba esquecendo, né? Eu falei o Serginho. Em relação à Sociedade Anônima Futebol, SAF, alguma novidade para o torcedor? Olha, Renato, esse assunto é assunto diz respeito à presidência. A gente sabe que esse assunto ele é frequente. Nós trabalhamos nos bastidores com uma empresa que tem a exclusividade de estar tratando desse assunto. E isso é um assunto que está sempre no ar, ele vem sempre à tona, tem sempre reuniões aí com alguém. Eu mesmo participei de algumas, de empresas, de investidores, grupos de investidores, que possivelmente possa estar abraçando a SAF, mas até agora eu não tenho conhecimento de uma proposta concreta. Eu não digo especulação, mas é natural que os investidores venham aqui conhecer o produto, né? A marca 15 de Piracicaba, o que é esse contexto 15 de Piracicaba, e aí cabe a eles uma tomada de decisão. O clube, como todos sabem, já está pronto, com a aprovação do conselho, com o seu CNPJ, tudo pronto para se adaptar a essa nova modalidade do futebol brasileiro, Sociedade Anônima de Futebol. Douglas, o nosso ataque não foi tão produtivo esse ano, como desde a A2 até o brasileiro, e vários atletas que estavam no ataque acabaram sendo dispensados, saindo do 15. É a maior dificuldade para achar um centroavante, para trazer para a Série A2, sem ter um calendário e tendo uma Copa Paulista no segundo semestre? É uma das dificuldades, Vitor, mas nós tivemos aí talvez uma reposição que nós perdemos o Xavier, né? Nós perdemos agora o Aquino, perdemos o Maiquinho. Então é o que eu falei na minha resposta para o Fábio, né? Que apesar da situação que a gente tem a dificuldade de montar a equipe, nós conseguimos montar equipes competitivas, equipes que chegaram talvez até no último degrau ali para buscar uma coroação, com uma participação de brasileiro novamente, ou um acesso, né? E o mercado é assim, por você não ter calendário, isso acaba dificultando. Nós não conseguimos a renovação com o Maiquinho, não conseguimos a renovação com o Aquino e temos que sair ao mercado. Mas é o que a gente fala, o mercado ele é muito abrangente e a visibilidade que a Série A2 oferece para clubes da Série B e Série A, ela é muito grande. E a oportunidade de estar jogando no 15 de Piracicaba também, alguns empresários sabem que às vezes vale mais do que um pouco de dinheiro a mais, né? E que isso não tem preço. Então a gente conta com esse fator que também está nos favorecendo. Pergunta fácil para você, porque você é amigo da gente. Além do 15, qual a outra equipe favorita para subir para a Série A2, depois desse encontro que você teve lá em São Paulo com as outras equipes? Todas as outras. Ferroviária, São José, Portuguesa bem forte? Cada uma tem a sua particularidade. Todas as outras são candidatas ao acesso. O 15 é o primeiro lugar, né? O 15... Não, é uma pergunta até emblemática, né? Eu não tenho receio de falar sobre ela, não. Eu acho que até mesmo ontem você recebe afagos dizendo chegou a sua vez, mas a gente precisa de provar isso dentro de campo, e a vez do 15 ela se torna cada vez talvez mais pesada, porque o torcedor também ele cobra muito, e com razão. Eu acho que é normal, o torcedor quer ver o time ganhando, vencendo. E nós estamos aí, talvez, eu me recordo que 2019 talvez tenha sido o ano mais doloroso, né? Que o clube não teve a oportunidade de acesso, mas estava com acesso na mão praticamente. E
Nesse ano contra a Ponte Preta também nós tivemos a oportunidade, mas com o passar do tempo, eu entendo a paciência do torcedor, às vezes ela vai cansando, né? Mas eu ressalto ao mesmo tempo que o maior patrimônio que o 15 tem é o seu torcedor. E o nosso torcedor, ele, além dele ser fiel, ele sabe que o 15 precisa dele. E esse patrimônio faz a força e nos dá vitalidade para a gente buscar a cada campeonato, como que eu te falei, todas as outras equipes elas são candidatas. Mas o momento que a gente passa, não é pelo afago recebido, ninguém pode se empolgar com isso, mas a dificuldade será para todos. Mas sempre o 15 vai ter uma equipe competitiva, independente de qualquer situação. Nós vamos brigar até o último minuto e buscando o acesso de 2025. Pode ter certeza disso. Obrigado, Douglas. Obrigado, pessoal.